Quando eu tinha 15 anos, tive minha primeira namorada. Vivíamos em uma área de classe alta, muito tranquila e ruas pacíficas. Minha namorada, Casey, também morava a 2 quarteirões de distância. Eu podia caminhar até a casa dela quase todas as noites. Uma quinta-feira à noite, quando eu não tinha nada para fazer, eu comecei minha caminhada até a casa de Casey. Era do lado posterior da rua. Eu realmente não tinha um horário ou toque de recolher, então não importava. Mas logo comecei a ouvir barulhos ao meu redor. E quando eu digo ao meu redor, quero dizer principalmente atrás de mim. A primeira vez que eu ouvi foi o som de um arbusto sendo sacudido um pouco. Eu só virei minha cabeça para olhar um segundo. Eu apenas comecei a andar sem parar, um pouco mais rápido. Quando cheguei ao próximo quarteirão, eu ouvi outro barulho. Um galho ou um pequeno pedaço de pau quebrando. Eu parei e, embora tivesse com medo, virei para trás. Tudo o que vi foi a rua vazia e os arbustos que ladeavam ao longo de cada propriedade para separar as calçadas de cada propriedade. Basicamente, ao lado da rua havia um muro de arbustos. Não vi ninguém nem qualquer coisa que possa estar fazendo esses sons estranhos. Eu peguei o ritmo e estava andando rápido. Eu estava alcançando a reta final para a casa de Casey e, é claro, havia outro som novamente. Desta vez, mais como passos rápidos e leves. Eu me virei novamente sem parar de andar, mas não vi nada nem ninguém. Eu podia ver a casa de Casey. Eu imediatamente liguei no celular dela e ela atendeu prontamente. Contei a ela o que estava acontecendo e disse a ela que estava ficando assustado, porque continuei ouvindo barulhos. Eu passei pelos arbustos ao redor de sua garagem e finalmente entrei em seu jardim de frente. Eu anotei olhando pela janela do quarto dela no andar de cima. Ela acenou para mim falando comigo no telefone, e eu acenei de volta. Então, ela me perguntou quem era aquele cara bem atrás de você. Eu me virei e vi um homem adulto agachado, andando talvez a uns 6 metros de mim. Eu gritei e corri para a porta e comecei a bater. O homem me agarrou e tentou me dar algum tipo de chave de braço, mas ele soltou e correu rapidamente. A mãe de Casey abriu a porta com um olhar de desespero em seu rosto. Me deixou entrar e bateu a porta, trancando-a imediatamente. Quando Casey veio correndo, eu estava sem fôlego e parecia que meu coração estava a 1000 batidas por minuto. A mãe de Casey me abraçou e fez algumas perguntas para ter certeza que eu não estava em estado de choque. Em seguida, chamou a polícia para avisar que havia um homem perigoso andando pela cidade. A mãe de Casey me deixou passar aquela noite lá, por razões óbvias. Ela me levou em casa no dia seguinte em segurança. Era uma noite perigosamente tempestuosa. Todos na minha família estavam fazendo suas coisas e eu estava no meu quarto assistindo TV. Meus pais estavam na sala, assistindo algum show de comédia, e minha irmã estava jogando videogame lá em cima. Eu geralmente gostava de noites tempestuosas como aquela, porque me faziam sentir relaxado. Eu estava apenas relaxando até que houve um estrondo monstruoso na minha janela. Eu pulei e olhei. Lá fora havia alguém na minha janela, mas a grande quantidade de chuva caindo deixou a janela meio borrada, o que não me deixava ver seu rosto. Ele começou a bater na minha janela. Parecia que ele estava gritando para obter ajuda. Abri a janela apenas uma frestinha e ele gritou: "Estou machucado." O barulho da chuva estava tão alto que eu tive que gritar para ele para ir para a porta da frente. Fechei minha janela e corri para a sala de estar para dizer ao meu pai que havia um homem, que parecia estar em perigo e gritando por ajuda lá fora. E então vieram as batidas e gritos de socorro ao lado de fora da nossa porta da frente. Meu pai estava prestes a abrir a porta da frente, mas eu o parei e disse: "Espere", porque eu não tinha certeza se era uma boa ideia. Nessa hora, o telefone tocou e exibiu o número do nosso vizinho. Meu pai correu para atender e eu ouvi dizer: "Não acredito." Eu sabia que algo estava errado. Ele desligou o telefone e disse para eu ficar longe da porta. Ele não explicou o porquê. Ele simplesmente foi para a janela para espiar a varanda da frente. E ele disse que viu um cara abaixado, batendo na porta, segurando algum tipo de ferramenta afiada. Meu pai gritou pela porta da frente para o homem ir embora antes que os policiais chegassem. Então, o homem começou a esmurrar a porta, mas logo percebeu meu pai falando com os policiais. O homem do lado de fora imediatamente largou sua arma e desapareceu. Quando meu pai estava no telefone com o vizinho, ele disse ao meu pai que ele viu um cara com uma aparência estranha remexendo através de seu galpão e saiu com um machado grande. Os policiais encontraram um homem enlouquecido vagando pelas ruas.
descobrindo então que ele já havia feito algumas vítimas e que provavelmente nós seríamos as próximas caso nosso vizinho não tivesse nos avisado. Alguns dias depois, vimos a notícia do jornal que o tal homem misterioso havia sido preso antes de fazer mais vítimas.